Oi, mulheres! Aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia, capítulo 5. Ganhe 100 palavras. Mulheres, sede vós igualmente como Jesus, submissa aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Muitas de nós enfrentamos o dilema de nossos maridos descaradamente ou secretamente serem desobedientes à palavra de Deus. Não é somente preocupante, mas também frustrante. Isso é especialmente verdade se você tentou discutir ou compartilhar suas preocupações pelo bem-estar de seu marido e de seus filhos. No entanto, nessa lição você aprenderá através das Escrituras que qualquer coisa que você gostaria de dizer ao seu marido, você deve, ao invés, levar diretamente a Deus. Nesta lição, nós aprenderemos da palavra de Deus e através de vários maus frutos de nossas ações, que desde que nossos maridos não são autoridade, nossas palavras não são somente inúteis, mas também perigosas. A palavra de Deus nos diz para guardá-los sem palavra alguma junto a uma atitude de respeito, não importa o que eles estão fazendo. Eu não deveria ter conversado com meu marido sobre as minhas preocupações? Peça a Deus para falar com seu marido. Nós acabamos de ler que quando os nossos maridos são desobedientes à palavra de Deus, nós devemos continuar a obedecer e ser determinada a ganhá-los sem palavra alguma, enquanto exibimos uma atitude de respeito. Mas existe qualquer outra coisa que possamos fazer? Sim, nós podemos ir ao topo. Nós podemos ir diretamente ao nosso Pai Celestial e recorrer a Ele. Abra o seu coração a Deus. Peça para o Senhor, que está diretamente acima de todo homem. Fale com seu marido sobre o que está no seu coração, desde que esta é a ordem de autoridade. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 3. Tenha a atitude correta. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que existem trarão sobre si mesmo condenação. Romanos 13, versículo 1 e 2. Volte, através da oração somente, a direção do seu marido a Deus. Você deve compreender que você não é responsável pelo seu marido. Faz ou não faz, ele é responsável diante de Deus por suas próprias atitudes. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1, versículo 14. Saia da frente dele. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículo 1 e 2. Saia da frente de seu marido. Você não é a sua autoridade. A segunda linha nos diz que devemos meditar na palavra dele. Deixe o seu marido para Deus. Deus deve ser quem faz a mudança no seu marido. Seu marido não pode, ao menos, mudar a si mesmo. Saia das suas costas e ore. Você pode ajudar na cura do seu lar orando pelos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, versículo 16. Vença todo o mal com o bem. Tenha cuidado como você reage ao mal quando ele ocorre.
não se ele ocorre. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Novamente, os problemas vão acontecer, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, versículo 3. Quando o mal vier, veja como uma oportunidade de falar gentilmente ao seu marido, abençoando-o, não pagando o mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3, versículo 9. Concentre-se em amar o não amável. Quando você ama e respeita o seu marido, mesmo quando ele não é amável e até mesmo maldoso, você está mostrando a ele o amor incondicional. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo? Mateus 5, versículo 46. Entregue para Deus as suas mágoas. Ele irá ajudá-la a amar o seu marido. O Ministério da Reconciliação. Como filhos de Deus, devemos ser embaixadores do amor de Deus, e esse tipo de amor atrairá outros ao Senhor, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5, versículo 18, 19 e 20. Você está ocupada contando as transgressões do seu marido e de todas as outras pessoas? Lembre-se que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã para você. Nosso primeiro campo missionário. Você pode perguntar-se: por que eu deveria ministrar ao meu marido? O primeiro campo missionário do Senhor para nós é em nossos lares e com as pessoas que são mais próximas a nós. Este é o nosso primeiro campo missionário, antes que possamos ser eficientes com outras pessoas. Nós, obviamente, queremos ir à frente de Deus, antes de estarmos realmente prontos. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Deus quer que aprendamos contentamento antes que Ele mude os nossos maridos. Para provar o ponto adiante, podemos olhar para a vida de Paulo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele continua para dizer o verso que, com tanta frequência, escutamos: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 11 ao 13. Você deve guerrear da maneira correta. Faça o que Deus diz, vai funcionar. Não tente defender-se, porque quando você o faz, Deus não vai ser aquele que te defende. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3, versículo 8 e 9. Isso é uma batalha espiritual. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, versículo 53. O nosso Pai Celestial pode
facilmente chamar os anjos para guerrear em nosso favor nos céus, onde a verdadeira batalha está ocorrendo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os princípios e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Filipenses 6, versículo 2. Ore os Salmos 91 por sua família. Seu marido não é o inimigo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos 6, versículo 16. Quando qualquer pessoa está em pecado, ele ou ela é realmente somente um escravo do inimigo. Nós podemos pensar que aquele que está em pecado é horrível, mas nós somos piores quando continuamos a reagir com uma atitude ruim e vingança em nossos corações. Lembre-se que a vingança pertence a Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, versículo 4. Você não preferiria atingir a raiz do problema, que é espiritual, não somente os sintomas dos problemas que te atormentam? Seja comprometida. Seja comprometida em fazer o que é certo, independente das consequências, e deixe os resultados para Deus. Se o Senhor, nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Daniel 3, versículo 17 e 18. Estes garotos criam em Deus, criam que Deus os livraria, mas, independente das consequências, eles tinham decidido obedecer a Deus e andar em fé. Mesmo que eles morressem na fornalha, eles fariam o que sabiam que Deus queria que fizessem, e deveriam e deixariam os resultados com Deus. Os garotos não morreram, mas as cordas que os prendiam foram removidas enquanto eles andavam através do fogo. Você tem cordas de pecado ou preocupações ou medo que estão te prendendo? Deus promete te livrar. A batalha é dele. Chame pelo Deus dos exércitos. Ele é nosso fiel guerreiro, preparando-se para a guerra, vestindo sua armadura. As ciladas do diabo. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 10 e 11. Lembre-se, quem é o verdadeiro inimigo? Não é o seu marido. Toda a armadura é de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6, versículo 12 e 13. Você deve resistir o medo que te faz fugir ou desistir. Tendo feito tudo, fique firme e espere que Deus apareça. Quando você for atormentado com medo, corra para os Salmos 37. Fique firme. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Efésios 6, versículo 14. Muitos cristãos falam sobre dar um passo de fé, quando muito frequentemente pode ser melhor parar de se mover e somente ficar firme. Essa pode ser a diferença entre confiar e tentar Deus. Às vezes nos sentimos como se estivéssemos tomando um passo de fé, mas estamos, na verdade, nos jogando em um penhasco,
como Satanás disse para Jesus fazer. Nós devemos procurar o Senhor e devemos dar um passo de fé ou simplesmente ficar parado em fé. Nossas convicções devem permitir que nós fiquemos parados pelo que é certo. Se nos movermos, poderíamos estar caindo em um penhasco. Se Deus traz adversidades em nossas vidas, a nossa firmeza será o nosso testemunho. Mesmo assim, como você verá mais à frente nesta lição, algumas vezes nos pedem para darmos um passo e andarmos nas águas, como aconteceu com Pedro. É preciso discernimento nessa situação. Uma regra que pode nos ajudar é o tamanho da urgência. Normalmente, nossa carne traz urgência. Deus normalmente nos diz para esperar. Sua justiça. E vestindo-vos da couraça da justiça. Efésios 6, versículo 14. Deus está falando sobre a sua justiça, não a nossa. Ele nos diz em sua palavra que a nossa justiça não é nada além de trapos imundos. Isaías 64, versículo 6. Andar em paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6, versículo 15. Diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores. Então, em 1 Pedro 3, 15 e 16 diz: para estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Devemos esperar até que a porta seja aberta, para compartilhar nossa esperança com outros, e então falar com grande temor e mansidão com cada pessoa. O escudo da fé. Abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, versículo 16. Você deve ter fé, não em si ou em outra pessoa. Fé em Deus, nele somente. Circunstâncias não têm nada a ver com fé. Se você desmorona quando as coisas dão errado, isso é falta de fé e nos torna nada diferentes de um não cristão. Creia em sua palavra somente pela verdade sobre a sua situação e o que você sabe que Deus te prometeu. Capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6, versículo 17. Você deve ser salvo e você deve ser um de seus filhos para realmente vencer a difícil batalha espiritual que está vindo contra você. Para aceitar Jesus como seu, é tão fácil como conversar com Ele agora. Somente diga a Ele em suas próprias palavras que você precisa dele. Peça ao Senhor para que se faça real a você. Entregue a Ele a sua vida, uma vida que está bagunçada, e peça ao Senhor para fazê-la nova. Diga a Ele que você fará tudo o que Ele pedir, pois Ele agora é o teu Senhor. Peça a Ele que te salve da sua situação e da eternidade que está esperando por todos aqueles que não aceitam o seu gratuito e imerecido dom da vida eterna. Agora, agradeça a Ele por ter ido à cruz, por seu sangue derramado e pela morte que Ele morreu por você. Se você concordou com o que leu em seu coração, você agora pode saber e crer que não mais vive sozinha. Deus estará sempre com você e você passará a eternidade com Ele no paraíso. Espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. Isto é exatamente o que estivemos ensinando. É a palavra que vencerá a batalha. E quando a batalha é do Senhor, Ele promete que a vitória é nossa. Escreva em cartões de 3x5 as escrituras que encontrar para ajudá-la em sua batalha. Mantenha esses cartões com você em todo o tempo em sua bolsa. Quando sentir um ataque vindo, como medo ou tentação de falar com seu marido, quando você deve manter-se quieta, você pode ler os versos que têm a ver com a sua situação. Clame a Deus,
creia e deixe-o fazer o resto. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Ore em todo tempo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Efésios 6, versículo 18. Busque o Senhor do fundo do seu espírito. Tenha tempos designados para passar a sós com Deus, 3 vezes ao dia, como Daniel fazia. Orar ou ter comunhão com Deus foi uma das razões por que Daniel foi lançado na cova do leão. E não se preocupe, quando você sente que foi lançada na cova do leão, Deus prometeu fechar a boca dos leões. Fique alerta. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versículo 18. Toda vez que o medo vier sobre você, ore por outra pessoa que você sabe que luta com medo ou alguma outra fraqueza. Ore este versículo por eles, de boa vontade, pois mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Depois de ter orado por alguém, ligue para esta pessoa e anime-a. Ore por aqueles que te perseguem. Deus também pede que oremos por outra pessoa, aqueles que te perseguem. Deus também pede que abençoamos nossos inimigos. Peça a Deus para te mostrar o que Ele quer que você faça para abençoá-los. Não foi até depois de Jó ter orado por seus assim chamados amigos que Deus restaurou o que Jó havia perdido? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Jó 42, versículo 10. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele vai adiante dizendo o porquê, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Mateus 5, versículo 44 e 45. Após ter lido este verso, quando meu marido havia me deixado da primeira vez, eu pedi ao Senhor para me mostrar uma maneira de abençoá-lo. O Senhor trouxe à mente que ele estava usando sapatos quentes de couro no meio do verão. Eu parei em uma farmácia e comprei um par de chinelos de 88 centavos para ele. Quando os entreguei a ele, sua expressão, que estivera bem fria, derreteu. Foi um pequeno gesto de minha parte, mas falou muito ao coração dele. Conheça a palavra de Deus. Suas palavras não voltará vazia. Você deve saber, aprender ao mais importante, viver a palavra de Deus. Você deve procurar as abençoadas promessas de Deus lendo, depois marcando em sua Bíblia e depois lendo-as mais e mais vezes, sendo lavada em sua palavra. O princípio é que quando falamos a sua palavra de volta para Ele, ela não voltará vazia. Esta é a promessa dele para você, não somente para mim. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo 11. O desejo dele é que você prevaleça às malignidades deste mundo. Você deve fazer o que é garantido por Deus. Não aceitar imitações ou falsificações. Use a sua palavra em suas orações. Busque entendimento. Deus diz que se você buscar, você encontrará. A palavra de Deus dá sabedoria. Olhar profundamente no significado te dá um entendimento melhor da verdade.
Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Lucas 11, versículo 9. Quando você sabe o que fazer, então você pode aplicar aquela verdade à sua vida. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bênçãos, de bens preciosos e deleitáveis. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Leia a palavra a você com prazer. Marque os versos especiais que encontrar em sua Bíblia. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, versículo 4. Tome o tempo para realçar os versos que Ele lhe mostra, para que você possa correr a eles em tempos de angústia, os quais todas nós temos. O que Jesus respondeu quando Satanás estava tentando tentá-lo? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, porque está escrito. Lucas 4, versículo 4, 8 e 10. Use uma caneta marca-texto amarela ou uma de cores específicas para diferentes tipos de promessa. Quando o inimigo atacar a sua mente ou coração, vá contra essas mentiras com está escrito, porque está escrito. Medite de dia e de noite. Memorize as promessas que você encontrar. Então, aquela segurança da bênção dessas promessas a afundará profundamente em sua alma. Você deve aprender e conhecer as promessas de Deus se quer depender dele somente. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmos 1, versículo 2 e 3. Mais uma vez, use cartões 3x5 e escreva suas promessas. Mantenha-os em sua bolsa para os momentos em que estiver esperando. Guerra espiritual, levando os seus pensamentos cativos. Sua batalha será vencida ou perdida em sua mente, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 6. Não favoreça o inimigo, não alimente pensamentos malignos ou sofismas, leve os seus pensamentos cativos imediatamente.